Olá, vou estar passando aqui hoje o terceiro relatório do Neo4j e o último. O próximo já vai ser atividade avaliativa. E nele a gente vai ver a parte de conectar no Python. Então a gente tem aqui já a primeira parte de conexão, que aqui vai ter o exemplo do que vocês precisam pegar e tal. E aqui no sandbox vocês vão ter criado, né, o sandbox de vocês. E aqui nos detalhes de conexão, vocês podem ver que tem esse username, o password e o boot URL. Vocês vão passar os três pro código. O código eu vou estar mandando, eu vou estar enviando para vocês o link do GitHub. Vocês podem copiar ele, baixar, dar um clone no repositório e pegar, vocês que sabem. Mas o que que tem aqui? Aqui na main, eu estou passando para essa classe database os dados que eu comentei. O boot URL, que é esse boot URL aqui, o, o username e a password. E aqui no database, nesse init, ele está fazendo a conexão via driver com o banco de dados. Aqui nesse database ele também tem outras coisas, como fechar o banco, executar queries, a gente vai usar isso aqui, e o drop out, que é para resetar o banco. Então, quando você estiver usando esse código, se vocês não quiserem resetar o banco, vocês podem comentar essa linha. Uma ajuda boa, mas normalmente eu deixo, né, porque ele está inserindo tudo aqui, mas eu vou explicar melhor parte por parte. Então, a conexão é isso, é bem simples, vocês só vão pegar as coisas aqui. E tem a parte do CRUD, que é aquilo que a gente já viu. CRUD, que é o create, retrieve, update e delete. Que é a gente inserir, retornar dados, atualizar e deletar. Então, aqui, falando do Cypher, tem uma documentação de cada um deles aqui, como que a gente pode usar. Então, por exemplo, o create, se eu clicar, ele vai abrir uma documentação do próprio Cypher oficial, que vai ter, só espera carregar, que vai ter aqui a query, como que você pode montar ela e tal. Mas no código que vai estar aqui para vocês, que vai estar logo aqui, eu vou colocar ele junto com o vídeo, ele, o vídeo e o código embaixo, vai ter, além da main, esse school database. O que que tem aqui? Aqui a gente tem um CRUD de alunos, aulas, professores, basicamente. Então aqui, por exemplo, eu tenho um create professor, create aluno, onde eu monto a query, eu indico com esse cifrão name quais são os parâmetros, crio uma variável parâmetros e quando eu executo a query, eu passo a query e os parâmetros para ele preencher. Então ele vai preencher esse name com a variável name que a função recebe. Bem simples, parecido até com o que a gente fez no Mongo. Aí aqui tem vários exemplos, como criar uma aula, que é uma relação, onde eu estou passando o name do aluno, não, o name da aula e o name do professor. Que aqui eu já crio a aula, já criando a relação. Um get professores, que é um match. Aí um get aulas, que é um match de uma relação. Um update, criar outra relação entre aluno e aula e tal. Aqui vai ter vários exemplos que vocês podem ver como que funciona e usarem, aplicarem. Quando vocês for fazer, se quiser criar, tipo assim, um arquivo para uma classe para cada entidade do banco. Por exemplo, uma para ter o CRUD de professor, uma para ter o CRUD de aluno. Vocês podem fazer isso também. Fica a critério da organização. Mas tenta fazer organizadinho para ficar mais fácil. E aqui na main, eu estou usando todos eles. Eu estou criando aulas, criando alunos, criando professores, passando os dados normais. E para eu rodar isso, eu tenho que instalar primeiro o requirements.txt, né? Que ele vai instalar para mim todas as bibliotecas que eu preciso. Deixa eu só rodar ele rapidinho. Só esperar ele rodar, que eu não tenho baixado. Ah, e eu estou com o banco aberto. E só dar um match n, return n. Vocês podem ver que ele está
vazio. Ah tá, eu esqueci dos parênteses, né? N, tá nele. Ele tá vazio. Aqui eu terminei de baixar. Agora eu vou rodar o main.py. Aqui eu já passei na conexão o meu banco, né? E se eu rodar o main.py, só esperar um pouco. Ele está criando e listando, né? Porque aqui eu dou um get depois em tudo. Se eu vim aqui agora, ele criou aqui no banco, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu criei o professora Maria, que é professora de português, que ela dá aula de português, e eu coloquei ela linkada com matemática. Então, se eu for na Maria, ela dá aula de português, e depois eu coloquei que ela dá aula de matemática. Deixa eu organizar melhor aqui. Ana, no caso, é uma aluna. Tal. Vai ficar meio desorganizado, mas não tem problema não. Então aqui, ó, o que que eu fiz com a Ana? Eu criei o aluno, aí eu inseri a Ana na aula de português e na aula de matemática. A Ana, criei ela assiste português e assiste matemática. Então é isso, é bem simples o jeito que a gente faz essa linkagem. Vocês podem pegar esse arquivo e tentar fazer. E vai ter o exercício, claro, né? O exercício dessa vez, vocês mandaram o repositório para mim, né, do GitHub. Ou manda o arquivo mesmo, de que vocês acharem melhor. Mas basicamente vocês vão ter que criar uma classe. Vocês vão ter que usar ele, criar classes para a gente poder armazenar informações sobre jogadores e partidas de um jogo. Então lá a gente vai ter duas entidades no banco, que é o player, o jogador, e o match, que é a partida. E aqui tá o que vai ter que ter. Ó. A classe tem que conter métodos para criar, atualizar e excluir, ou seja, um CRUD de jogadores e um CRUD de partidas. Ahn, Aqui tem os dados, né? Como cada jogador tem um nome e um ID único. Partida é a mesma coisa, relação com jogadores e resultado. A cartilindade, né? Que não faz muita diferença pra gente. E aqui, ó. A classe deve permitir que os jogadores sejam criados, atualizados e excluídos e que as informações sobre partida sejam registradas. Ou seja, um CRUDzão geral de tudo. Vocês vão pegar aquilo lá e aplicar. E vocês vão mandar. Esse exercício é um pouco mais complexo, mas ele é o último antes da atividade avaliativa. Que na próxima aula eu já vou estar mandando para vocês. Qualquer dúvida de como que linka e tal, só mandar mensagem para mim ou pro Evel. E é isso. Muito obrigado.